Olá a todos. Então, pessoal, vamos, né, para mais uma outra primeira parte, que é primeira parte, subdivisão 6, falando a respeito de valores sociais e ideologia. Então, essa subdivisão 6 é a última subdivisão da primeira parte. Então, nós tivemos a primeira parte com 6 subdivisões. Então, essa última, vamos falar então a respeito de valores sociais, ideologia. O que vem a ser valores sociais? Então, o professor de sociologia, se ele quer fazer uma boa introdução no primeiro dia do ano letivo ou em aulas posteriores, porque pode acontecer de se fazer uma introdução precisando de 3 aulas, 2, 3 aulas no máximo, para que a partir da quarta aula em diante, num bimestre, ele pode fazer o desenvolvimento de uma maneira mais aprofundada dos conteúdos de sociologia, né? Porque você vê a importância de se fazer a introdução de uma disciplina de sociologia, filosofia, matemática, física, química, língua portuguesa, inglês, biologia. Então, o que acontece é que quando se faz uma introdução motivacional, você associar a teoria com a prática, como sempre falo isso em todas as minhas apresentações, sempre para fortalecer para que o aluno ele consiga entender por que ele está estudando uma determinada disciplina, ok? Então é o mesmo caso que acontece quando você estuda valores sociais. A gente fica pensando, o que são valores sociais? Então, se o professor ele faz uma pergunta em sala de aula, o que vem a ser valores sociais, e espera-se que o aluno, um ou dois ou três alunos, respondam o que eles entendem realmente por valores sociais. Eles podem não querer eles podem ter a dificuldade de fazer o conceito, de não querer fazer o conceito, a definição, mas eles podem usar um raciocínio lógico, usar o ponto de vista lógico do que é para ele um valor social. Pode ser através de um exemplo. A gente pode fazer através de um exemplo, né? Então, vamos dizer assim, se eu fosse querer fazer logo uma definição de valores sociais, depois que o professor esperar que o aluno defina o que é um valor social, ou ele pode também aguardar um exemplo. O que a gente pode fazer então? Aí a gente fica naquela dúvida, será que eu exemplifico o que vem a ser valores sociais ou posso fazer uma definição breve, né? Vamos dizer assim, se eu fosse fazer uma definição do que são valores sociais, vamos dizer que valores sociais ele constitui um conjunto de regras estabelecidas, né, para uma boa convivência, né, saudável dentro de uma sociedade. Pronto. Então, valores sociais tem a ver com regras, né? Então, o que acontece? Se eu for citar os valores sociais, como é que eu posso citar alguns valores sociais? Eu pergunto, então, o que são? Cite alguns valores sociais, né? Vamos dizer assim, se eu fosse citar os valores sociais, alguns deles poderia ser assim: autoconhecimento, né? Respeito, estudo, verdade, né? Diálogo, cultura, que mais? Leitura, tá? Compartilhamento, participação, emoções, organização, disciplina e ajuda. Pronto. Então, o que na verdade é tudo isso, né? Olha só quantas coisas eu citei. Esse negócio do autoconhecimento, ajuda, compartilhamento, né? Cultura, leitura, né? Então, se a gente for pegar um desses itens, vamos dizer assim, então, quando o professor, vamos supor, ele está assistindo essa minha videoapresentação, é o que eu falo sempre que eu dou a dica, né? O professor ele pode dar a pausa, assim como ele também pode dar a pausa aqui, ó, nesse esquema aqui. Esse esquema aqui participou, né, de todas as 6 partes, das 6 subpartes, né, 6 subdivisões da primeira parte, tá aqui, ó. Esse esquema aqui, ele é fundamental, tá? Ele é muito fundamental. Esse esquema todo aqui, o que acontece? Pode fazer a pausa e o professor, ele elaborar esse esquema e apresentar em sala de aula. Ele pode elaborar um cartaz, né? Ele pode apresentar através de data show e FII, como eu havia falado nas partes anteriores. Então tá aqui, ó. Valores sociais e ideologia, ele está nessas principais ferramentas do estudo da sociologia. Tá aqui, ó. Valores sociais e ideologias. E justamente esses dois termos aqui é que correspondem a essa última subdivisão, né? A subdivisão 6 da primeira parte, tá? E eles vão ser falados de uma maneira mais profunda nas outras partes, a partir da segunda parte em diante, tá? Então, tá lá. Então,
A parte profunda, né, de valores sociais, ideologias, né, já se encontra aqui, né, nas outras partes, já está aqui já abaixo, já apresentado, né, já está na parte da descrição aqui embaixo, aí podem acessar o link aqui e o que vocês quiserem, né, o que vocês quiserem acessar, qual dos links que vocês, qual das partes que vocês querem usar para dar uma introdução do que, por que você tem que estudar sociologia, tá? Então, voltando à parte de valores sociais, né, depois de eu ter citado tudo isso, o que acontece, né? Então, você pode fazer uma outra definição de valores sociais, que é o seguinte, né, que ele corresponde, né, à maneira de ser, né, de pensar, né, de agir, reconhecidos como desejáveis. Então, é isso que acontece, porque se está dizendo que são valores, né, são valores que têm que ser vinculado, né, ao sentido de ser uma coisa desejável, né, que tem a ver com qualidade de vida. Então, para você ter um exemplo que eu posso dar de valores sociais, vamos pegar na parte de organização e disciplina. Pronto, um dos itens que eu citei, né? Então, vamos pegar um exemplo de organização e disciplina. Então, eu tenho aqui que o professor, ele pode, se ele quiser seguir essa dica que eu estou apresentando aqui, ele pode seguir esse exemplo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, tá aqui, ó. Tá lá. Aí eu fiz assim, tipo, eu disponibilizei assim nesse, tipo assim nessa subdivisão 6, 3 etapas, né? Então vamos pegar essa primeira etapa aqui, ó. Quando a gente fala de valores sociais, tá aqui, organização e disciplina. Exemplo, você tem, tá ali, ó. Tá aqui, consumo e consumismo, consumidor e consumista, né? Pronto. Então isso tem a ver com organização e disciplina. Aí você fica pensando, para que serve esse tipo de exemplo, né? Ele se encaixa onde? Então, para vocês entenderem isso aqui, representação aqui de consumidor e consumista, consumo e consumismo, você pode verificar essa reta daqui, você está vendo essa reta, né? Essa reta aqui, ele está indicando aqui, tem dois extremos, que vocês estão vendo aqui, ó, dois extremos aqui, tá? A gente define um consumidor, a gente diferencia consumidor de consumista usando esse simples esquema aqui, que está associado com assuntos de valores sociais. Então, quando ele olha aqui, esse primeiro aqui, ó, está dizendo assim, tá lá, ganhar menos e gastar menos. Então, vamos dizer que existe aquele indivíduo que ele se enquadra nessa categoria. Na verdade, você assim, está dizendo que se enquadra, você se enquadra, isso é uma questão de escolha sua, né? Você escolhe. Se você ganha menos e quer gastar menos, eu posso dizer que ele se enquadra, está aqui, numa condição de ser um consumidor. Ele é um consumidor, porque um consumidor, ele tem organização e disciplina. Ele tem consciência, olha só, ele tem ideia. Olha só como é que é interessante quando a gente já associa com ideologia. Ideologia, ou seja, ele tem a noção, ele tem uma ideia, ele tem uma organização de que ele ganhando menos e gastar menos, isso é uma coisa disciplinar, tá? Aí conforme vai passando, você vai avançando aqui né? Aqui a reta, você tem ainda ganhar menos, aí já entra naquela condição de gastar mais, né? Então, nesse segundo ponto aqui, são aquelas pessoas que têm já ideias consumistas. São pessoas consumistas, não têm disciplina financeira. Você não tem um plano de emergência ali, né? Já entra naquela ideia de ser supérfluo, tá? Então vamos lá. Então é uma maneira assim de você trabalhar com esse exemplo aqui para você descontrair a turma. É uma descontração que você tem com a turma já consegue entender por que ela está estudando sociologia, né? Justamente porque quando se estuda essa disciplina, a sociologia, você começa a ter uma maturidade, né? Uma mudança, você passa a ter uma qualidade de vida, tá? Quando você tem aqui outro, vai avançando, aí já entra ganhar mais e gastar mais, tá lá, você ganha mais e gastar mais, consumista. Aí quando você já vai para
esse extremo aqui, você já está numa etapa mais evoluída, né? Eu digo assim, você chega nisso aqui quando você é ou assim, né? Ou assim, vamos dizer, tá aqui, tá lá. Porque a pessoa que tem uma disciplina aqui, ó, ela vai ficar sempre nesse ponto aqui, ó. Ela vai ficar sempre nessa condição aqui, nessa posição, tá? Ela não vai chegar nessa e nem nessa, né? Essa pessoa aqui, que está aqui, vamos dizer, são pessoas que já se encontram aqui, e às vezes pode acontecer de pessoas que se encontram aqui porque vieram daqui, se disciplinou de alguma forma, né? Se aprofundou em leitura. É por isso que eu falo, gente, que a leitura é fundamental. Quando você ler muito, você começa a ter uma organização de ideias. As suas ideias começam a se reorganizarem. Então, se você for levar isso para o ponto de vista biológico, olha só como é que você vê que é interessante, né? Você vê que você começa a ter uma reorganização de ideias, o seu cérebro começa a funcionar. Então, quando você está fazendo uma leitura, você começa a ter cultura, né? Você começa a ter uma organização, as suas emoções mudam, porque a sua inteligência emocional começa a mudar. É por isso que é muito importante que quando você trabalha com valores sociais, quando você estuda de uma forma profunda, lógico que você não precisa ser um professor de sociologia para você entender tudo isso. Basta você ter leitura, você pode adquirir conhecimento por conta própria, né? É por isso que eu coloquei muito um daqueles itens de valores sociais que é chamado autoconhecimento. Você pode ter um autoconhecimento, você através de leitura, ou se você não tiver, você vai depender de uma outra pessoa para te explicar isso. E para explicar, e qual é a pessoa que pode explicar isso, né? Um especialista no assunto do estudo de sociologia, um sociólogo, um professor de sociologia. Por isso que o papel da sociologia na escola ele é muito importante por causa dessas coisas, né? Para que justamente, se você for consumista aqui ou aqui, para você chegar aqui nessa condição. Então, nesse aqui você tem ganhar mais e gastar menos. É um consumidor. Olha só que interessante, né? Que você pode usar esse exemplo aqui para já dar a primeira a etapa inicial do que vem a ser valores sociais, tá? É uma outra. Então você já pode aprofundar colocando um outro exemplo que o professor ele pode falar isso em sala de aula com os alunos a respeito de valores sociais, né? Vamos dizer assim, quando você entra naquela parte, eu já coloco já aquela palavra que eu citei, emoções, pronto. Eu vou colocar emoções, que eu vou utilizar o sentido psicológico, né? Que mais? Eu vou utilizar o sentido econômico, tá? E o que acontece? Vamos dizer assim, eu vou utilizar também o sentido legal. O sentido legal, né? Que tem a ver esse negócio de sentido legal, né? Ele tem a ver com a parte de, por exemplo, vamos dizer assim, se eu for utilizar na parte de sentido legal, então vamos ver como é que é. Vamos lá, vamos botar aqui um exemplo aqui, para a gente não ficar, para não pararmos muito para pensar, tá? Aí vamos dizer assim, imagina a seguinte situação que você vai aos Estados Unidos, beleza? Você vai ali nos Estados Unidos, então o que acontece, né? Vou começar. Sentido psicológico. Sentido psicológico. Aí você faz a seguinte pergunta, você faz a reflexão, já usa a filosofia, né? Vamos lá. Eu estou disposto a me deslocar para aquele país? Será que você está disposto? Será que você está preparado? Né? Então, pronto. Isso é uma pergunta que você faz, é uma reflexão, tá? Beleza. Isso é um sentido psicológico. Já entra aquela parte de emoções. Beleza. Não esqueçam, né? Aqueles valores sociais que eu citei, tá? Autoconhecimento, respeito, estudo, verdade, né? Ajuda, participação, diálogo, cultura, emoções, né? Nesse sentido psicológico, organização, disciplina e ajuda, tá? Espero não ter esquecido algum deles aí. Mas vamos lá. Então, tá lá. Agora vamos ver no sentido legal. O que é o sentido legal? O sentido legal é assim, tem a ver com legalidade, né? Tem a ver com legalidade, né? Só estou indo de uma forma legal ou ilegal? Será que eu indo para lá, eu tenho que estar na condição de legal? Você apresenta um passaporte, né? Já está dentro da legalidade, né? Vamos dizer,
Vamos lá, o governo americano, ele vai permitir a minha estadia? Será que o governo americano vai permitir a minha estadia? Que quando muda um governo para o outro, vai mudando o governo, né? Entra um, entra outro, né? Muda a política, muda as regras, né? Normas, leis, regras vão mudando. Então, é esse que é o sentido legal. Será que ele vai permitir a minha estadia lá? Beleza. Aí você tem o sentido econômico. Então, numa parte do sentido econômico, né? Qual que seria, poderia entrar dentro daquelas palavras que eu citei? Por exemplo, na parte de organização e disciplina. Foi justamente no sentido econômico aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui já é um sentido econômico. Tá aqui, pronto. Qual é o sentido econômico, então? No sentido econômico é assim, né? Eu conseguindo o visto de entrada, que eu já consegui, agora vem a pergunta: tenho recursos financeiros, né, para tal empreendimento? Eu estou indo morar, eu estou indo para os Estados Unidos para fazer um empreendimento, né? A mesma coisa que você vai também para passear é uma forma também de você utilizar esses três sentidos, tá, gente? Não importa se é para você para trabalhar lá, para fazer um empreendimento ou para você no sentido de lazer, um passeio turístico, é a mesma coisa, tá? Então você tem que usar os mesmos valores sociais, tanto para um objetivo ou para o outro, né? Então tá aí. Interessante isso, né? Quando você aborda esse tipo de exemplo dentro de valores sociais, e você pode usar esses três sentidos que eu falei. Você está sempre usando esses três sentidos quando você vai em qualquer lugar. Você vai num banco, você vai no açougue, você vai no mercado, o que for. Você está usando esses três sentidos, né? Estão sempre juntos de você, tá? E então você aplica valores sociais sem saber que você está aplicando valores sociais, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, né, gente, nesse negócio de valores sociais, né? Então o professor, ele pode falar o seguinte, que, né, vivemos hoje uma sociedade, né, onde a crise de valores, né, ele é cada vez mais nítido, que a gente vê, tá? Fruto das alterações sociais e organizacionais, tá? Então, se a gente for fazer assim a seguinte pergunta também, né? O que levou, por exemplo, à existência de certas formas de política, né? Quando a gente vê aí essas certas formas de política que a gente conhece, né? Quando você tem no país um partido republicano, você tem um partido democrático, né? Aí já entra nessa parte de ideologia, né? Então, vamos dizer, acontece uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, gerando uma instabilidade. Como é que pode acontecer essas crises todas, né? Tanto do ponto de vista político, social, econômico, né? Por exemplo, pode ser através de uma pandemia, né? Uma doença que se alastra, que atravessa continente, né? Vai de um continente e vai para o outro, gera uma instabilidade política, social, econômica. Pode ser através de uma guerra, por meio de uma guerra, um atrito, né, entre um país e outro. Por exemplo, quando você tem um atrito entre Rússia e Arábia Saudita, quando você tem um conflito, né, entre Estados Unidos e Coreia, então, que a gente estuda muito em história, por isso que a sociologia faz uma interdisciplinaridade muito com a história, que também será muito falado nas partes posteriores, né, da videoapresentação, da introdução à sociologia. Então tá lá. Então esses são exemplos clássicos que você pode para saber por que você estuda sociologia, né? Para você entender toda essa crise que está acontecendo. Nós tivemos a crise do petróleo, que eu já falei nas subdivisões anteriores, numa das subdivisões anteriores, crise do petróleo, que eu falei a respeito, né? Queda da Bolsa de Valores, que também foi falado. Então tudo isso, né? Isso aí gera uma instabilidade muito grande. Então, cabe a você usar os valores sociais de como você pode querer se organizar, de você ter organização e disciplina. Por exemplo, só de você estar nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui e aqui, em que aqui você tá lá, ganha menos e gasta mais, e ganha mais e gasta mais, você já se encontra numa instabilidade muito grande, tá? Você se encontra já numa estabilidade grande. Então, o que acontece, né? Então, quando ocorrem essas crises, né, a sociedade, né, eles tendem a procurar o equilíbrio, né? Por meio de quê, né? Por meio de bem-estar, né, dos seus cidadãos. Tá lá, o bem-estar dos seus cidadãos. Quando você exerce todas aquelas palavras que eu citei ali, né? Então, daí a necessidade de haver uma cultura social, né, e organizacional na qualidade de vida, né?
Então, beleza, gente. Tá vendo como é que é muito fácil você estudar valores sociais, você entender por que que é a importância de você estudar sociologia, tá certo? Então tá lá. Então tá aqui. Então essa foi na segunda etapa, tá aqui, ó, que você fala, ó. Tá aqui, tá? E que você pode falar e perguntar. Ah, aí o professor ele pode chegar e perguntar o que que são valores sociais, tá? Então você vê que os valores sociais, tá? Então eles moldaram o pensamento do homem, né? O pensamento do homem, né? E a geografia política dos continentes, tá? Que ditaram novas formas de encarar as relações de convivência em sociedade. Então, quando você fala da geografia política dos continentes, é justamente isso, que cada país, né, ele adota o seu regime, né, tem o presidencialismo, tem o parlamentarismo, tem a monarquia, né, e também acontece dentro de um país tem vários estados, como o exemplo, o Brasil, né? Então, o Brasil, ele tem os estados, né? E cada estado, ele adota a sua autonomia de as suas normas, as suas leis, suas regras, né? A sua autonomia. Então, cada estado ele tem a sua autonomia de exercer o que deve ser melhor para cada um, desde que seja em prol da população, para que a população tenha uma qualidade de vida, tá certo? Beleza. Então, é, vamos falar agora, né? Falamos de valores sociais, vamos falar agora do que é ideologia. Tá aqui. Terceira etapa, tá lá, né? O que vem a ser a ideologia? O que é ideologia, gente? Então, o professor, isso ele falando, ele pode perguntar para a turma, pessoal, o que vem a ser ideologia? O que vocês entendem por ideologia? Tá? Então, vamos saber o que é exatamente isso. Então, pessoal, o termo ideologia, tá? Ideologia, então o professor ele pode dizer, ele já pode usar um pouquinho de interdisciplinaridade com língua portuguesa, né? Porque a ideologia, ele é um termo polissêmico. Então o professor ele pode chegar para a turma e dizer, ó, pessoal, o termo ideologia ele é polissêmico, né? O que é polissêmico? Então, aí você pergunta para a turma, turma, vocês lembram o que significa a palavra polissêmico, né? Polissêmico, né? Significa que possui vários sentidos, né? Poli de vários, né? Sêmico de sentido, os vários sentidos, beleza, né? Então, o que acontece? Então a gente pode, de acordo com o que vai explicando o que é ideologia, você vai, vamos dizer assim, vai acontecer de você falar de conceituar, ter vários conceitos, né, várias definições de ideologia. Então vamos lá. O que acontece? Se você falar ideologia no sentido etimológico da palavra, na estrutura das palavras, lembrando, ideologia, logia é estudo, ideo é ideias, então vamos supor que é um estudo de ideias, beleza. Então esse aí é um estudo de ideias, tá? Então, só que modernamente, tá? A ideologia ele é uma ciência que abordaria a formação e a construção de ideias. Beleza, né? O que acontece? Quando a gente fala de ideologia, vamos dizer que seja assim, vamos dizer assim, ele é uma ilusão, tá? Ele é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. O que vem a ser isso, né? Quando você adota uma ideologia, né? E é no sentido de você fazer uma dominação, de você fazer um convencimento, né? Então, vamos dizer assim, exemplo, né? Então, todo professor de sociologia e filosofia, quando ele menciona sempre, quando ele vai abordar ideologia, o que é interessante é que todo professor de sociologia e filosofia, ele menciona o filósofo e sociólogo alemão Karl Marx, né? O Karl Marx, ele é um personagem, né? Um dos principais, né? Que não pode faltar, é indispensável no estudo quando você quer entender o que é uma ideologia. Só que a ideologia ele é feito do ponto de vista de cada um. Então, cada sociólogo, filósofo, ele define o seu ponto de vista, ele cria a sua própria definição do que é ideologia. Daí, porque que perdão, gente, ideologia ele tem sentido polissêmico por causa disso, tá? Então, o que acontece? Segundo Karl Marx, tá? A ideologia ele era um meio de manter as pessoas calmas por meio de uma ilusão. Como assim? A de que o capitalismo, né, e a propriedade privada, eles eram meio justos, tá bom? Então, o que acontece, né? Você vê que ele usava o termo, né,
Ideologia, né, para designar ideias, né, em teorias políticas, morais e sociais, né? Então é no sentido de dominação do meio através do convencimento, tá? Então, lógico que isso aí vai ser novamente também detalhado lá, né, nas partes posteriores a respeito, tá bom? Então é assim, por exemplo, se você for fazer uma interdisciplinaridade da sociologia com a, por exemplo, com a filosofia, com a história, né? Por quê? Porque assim, porque quando se estuda na história o iluminismo, então acreditava-se que, aí vem um exemplo, né? Eu posso dar um exemplo que quando você estuda a ideologia, um bom exemplo que você tem na história é sobre a Revolução Francesa, tá? Então vamos saber o que que é. É assim, gente. Então a Revolução Francesa, né? Ele era o melhor meio de promover, né, as mudanças necessárias na sociedade francesa, tá? Então, para quê? Né? Para que o país pudesse, né, de fato, progredir. Então, isso aí, quando for falado lá detalhadamente nas partes posteriores, é naquela parte que a Revolução Francesa, né, que adotava essa coisa de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então é isso aí, mas essa subdivisão 6 é só para você ter uma noção básica do que é, né? Então, o que que acontece, né? Quando a Revolução Francesa, né, ela se baseava no iluminismo, lembrando que o iluminismo ele era um dos grandes pensamentos humanos, né, um grande pensamento da humanidade. Lembrando, né, Renascimento, iluminismo, nacionalismo, né, são chamados grandes pensadores, era um dos grandes pensamentos, né, humanos, né. Então o que que acontece, né? Vamos dizer assim que o iluminismo ele era antimonarquista, né? Convicto, né? E também era considerado um pensador materialista. Então, quem eu estou falando isso? Por exemplo, o Karl Marx ele era assim, né? Ele era um antimonarquista, né? Convicto, né? Porque quando veio a ideia do iluminismo, o iluminismo justamente tirou vamos dizer assim que, entre aspas, expulsou essas ideias monarquistas, né, que era um regime governado por um rei, tá? E o que que acontece, né? E tirou também o comando da igreja. Isso aí já é abordado na parte já mais de história, que o professor de sociologia, o professor de sociologia que tem um conhecimento profundo disso aí, né, que ele pode fazer essa abordagem mais profunda, então ele pode, se quiser falar sobre isso, essa é a outra dica que pode ser dada, né? Então para o materialismo, né, apenas os fatos concretos e materiais, né, devem tomar a frente para qualquer compreensão do mundo, tá? Então, o que que acontece? Isso significa o quê? É você rejeitar a metafísica, tá? A metafísica é aquele que vai além do concreto, né? É aquele que vai mais além do concreto, a metafísica, tá? E também, como eu falei antes, né, em relação à religião. A religião começou a não ter mais o comando, tá? Então, porque veio essa ideia do iluminismo, né? Essa ideia que é associada ao Karl Marx, tá? Além do Karl Marx, então vamos lá, vamos falar de um outro filósofo, né? Outro filósofo ele é indispensável também no estudo da sociologia e principalmente da ideologia, né? O filósofo marxista francês, né? Louis Arthur, né? O nome dele, né? É Louis Althusser, né? Diz que a ideologia, né? Ele opera por discurso lacunar. Ué, aí o professor ele pode dizer assim, o que vem a ser esse discurso lacunar, né? Vamos dizer assim que ele é um discurso aparentemente real, válido, né? Que não está totalmente incorreto, né? Mas deixa lacunas. Mas como assim? Vamos tentar assim. Vamos tentar em outras palavras, né? Vamos dizer assim que o discurso lacunar, né? Ele afirma coisas reais, né? Vamos dizer assim, ele afirma coisas reais e com isso parece real, mas deixa brechas, né? Onde se encaixam as coisas irreais, aparentando ser verdadeiro, mas sendo na realidade falso. Então vamos pegar um exemplo, né? Para ficar bem claro disso que foi falado, né? Do discurso lacunar. Porque vamos dizer assim, que o discurso lacunar, né, ele tem a essência vamos lá, de uma coisa que não é dita, mas é sugerida. Como assim? Por exemplo, quando você fala assim, todos são iguais perante a lei, né?
Todos, essa frase que você fala assim, que todos são iguais perante a lei, então vamos lá. Vamos dizer assim, todos são iguais perante a lei, é uma verdade? É. Mas isso é uma verdade para quem? Tá, aí vem a pergunta. Todos são iguais perante, essa frase, todos são iguais perante a lei, né? Ele sugere que todos são iguais, né? No sentido de terem oportunidades iguais. Aí, essa parte é verdadeira ou falsa? Isso é falso. Ou seja, então, se estão dizendo que todos são iguais, né, no sentido de terem oportunidades iguais, né, é falso, né? Porque um exemplo, qual a justificativa poderia ser, né? Por exemplo, devido à propriedade privada dos meios de produção, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, quando você fala a respeito desse esquema aqui, né? Será que a gente pode colocar um discurso lacunar nesse esquema que eu exemplifiquei, nos valores sociais? Porque valores sociais e ideologia, eles estão juntos, eles têm tipo assim, um casamento, né, entre eles, né? Porque você não explica valores sociais se você não tiver ideologia, ou vice-versa. Eles estão sempre juntos ali. O que acontece? A gente pode pegar essa parte de discurso lacunar aqui de uma sugestão. Quer ver? Eu vou dar uma... Vamos sugerir aqui. O que acontece? Vamos lá. Vamos dizer que um funcionário, né, um empregado de uma empresa, vamos lá, vamos dizer assim, ele estava ganhando menos e por isso estava gastando menos. Vamos pensar nessa parte. Então vamos pensar nele aqui, ó. Tá aqui. Ele está nessa condição aqui. Ele ganha menos e gasta menos. Tá, beleza. Vamos supor que ele já ganha uma promoção. Ele vai ganhar uma promoção, ele vai ser promovido. O que vai acontecer? Ele vai passar a ganhar mais. Tá aqui. Ele vai passar a ganhar mais. Quando ele passa a ganhar mais, qual é a ideia que passa, né? Vamos dizer, então quando se passa a ganhar mais, então a pessoa vai gastar mais. Poxa, então peraí, eu estou ganhando mais, então eu posso querer comprar mais coisas para mim. Isso seria o quê? É uma verdade ou é uma coisa sugerida? Vamos dizer que se ele passa a ganhar mais e gastar mais, vamos dizer que isso aí seja uma verdade. Mas é uma verdade que, vamos dizer que parece real, mas ela deixa lacunas, ela deixa brechas. Foi aquilo que eu falei antes do discurso lacunar. Quando eu disse que o discurso lacunar, ele afirma coisas reais, né? E com isso parece real, ele afirma uma coisa real, mas deixa brechas, né? Onde se encaixam, né, as coisas irreais aparentando serem verdadeiras, mas sendo na realidade falso. Porque quando você passa a ganhar mais, vamos dizer que no ponto de vista óbvio, você vai gastar mais, você vai poder ter mais despesas. Eu vou ganhar mais, eu vou passar a comprar mais, eu vou passar a ter então eu vou comprar uma internet, um plano com mais, né, com mais sinal forte, né, da internet. Então, o que acontece? Vamos dizer que, olha como é que a gente tem que analisar, né? Isso é que é importante quando a gente vai analisa a situação. Então vamos dizer, vamos dizer que o ideal seria você gastar mais, aliás, você ganhar mais e gastar menos, né? Aí já entra no caso de valores sociais, você já entra naquele plano de organização e disciplina, que por eventualidade for acontecer alguma crise social, política, econômica, por exemplo, uma pandemia, uma doença, uma guerra, vamos dizer, aconteça uma crise do petróleo, por exemplo, então o que acontece? Você já se organiza antes, você já tem um plano de emergência antes, você se disciplina, se você for uma pessoa disciplinada. Então o que acontece? Não é porque eu vou ganhar mais que eu tenho que gastar mais. Eu vou ganhar mais, mas eu vou manter a minha linha disciplinar, a minha linha de disciplina financeira. Tá vendo? Isso aí deu uma ideia de discurso lacunar. E vem a pergunta, né? Então, para que serve a
Ideologia. Então, para que serve a ideologia, né? Então, a ideologia, né, ela serve para compreender, né, e organizar historicamente o conjunto de ideias formuladas pela sociedade, tá? Então, quando você fala assim que você organiza historicamente o conjunto de ideias, o que ele quer dizer com isso, né? Vamos dizer assim, por exemplo, no determinado período você teve um, um governo com ideia comunista e depois você tem depois uma ideia socialista. Daqui a pouco passa, vai de geração em geração, passa e daqui a pouco você já tem uma ideia capitalista. Pronto. São as ideologias, isso aí num ponto de vista histórico. Então você vê que a ideologia, né, ela serve para manter a aparente veracidade de um discurso falso, né? Então, o que acontece, né? Você mantém aquele discurso falso com a finalidade de manter uma estrutura de dominação sobre as pessoas, né? Ou de tornar uma ideia falsa, né, ou pequena como hegemônica, né? O que vem a ser essa coisa de hegemônica? A palavra hegemônica, né, que vem de hegemonia, que ele é assim, muito usado, né, nas aulas de história, né? Então, e que se explica, né, na geografia política, né, também, na parte de geografia humana, que a hegemonia, ela tem o que é na verdade, né? Ela é uma supremacia de uma coisa sobre a outra, né? Ela é uma superioridade de um país, né? Tem sobre os demais, né? Tornando-se assim um Estado soberano, vamos dizer. Então tem um Estado soberano. É, talvez isso muito acontece, por exemplo, quando você tem, né, num estado, né, e você tem ali os municípios. Então vamos dizer que existem os municípios, mas tem aquele município, né, que domina sobre os demais municípios, tá? Então o que acontece? Às vezes um determinado município, por exemplo, um município X, aí você tem um município Y, então ele é aquele município Y, ele é um distrito do município X, né? Então, o que acontece? É um município, ele comanda os outros, né? Então, existe aquelas adjacências, né, de municípios ali que são comandados por um município maior. Pronto, isso é um exemplo de hegemonia, tá? Então, o que acontece? Se a gente for pegar os exemplos, né, de ideologia, né, então vamos dizer assim vamos dar um exemplos assim de ideologia, né? Então você tem, começando, se for citar as ideologias, você tem a meritocracia, né? Você tem ideologia de gênero, você tem a democracia, né? Você tem a outra ideologia, né? Capitalismo, né? Você tem o comunismo, você tem o fascismo, né? Você tem o anarquismo, tá? Agora vamos falar a respeito da ideologia na sociologia e vamos fazer um confronto com a ideologia na filosofia, tá? Então o que acontece? Então, se o professor, ele pode, eu posso sugerir isso, né, o professor de sociologia, na introdução, que ele pode dizer assim, para poder ficar bem claro, que a ideologia na sociologia, né, ele defende o fim das desigualdades econômicas, tá, entre os grupos sociais, tá? Então, o que está acontecendo, né? Então, a partir desse princípio, né, dessa ideologia, que promove a desigualdade econômica do ponto de vista sociológico, então quais são as correntes que você pode incluir nessa ideologia na sociologia, né? Então, já que é associado com desigualdade econômica, então tá a ideia com o quê, né? Tá a ideia com a marxista, né? A marxista, né? A comunista e a anarquista, justamente, porque são essas ideologias, né, que eles, vamos dizer que eles não querem, vamos ver, que haja esse controle do poder, né? Um poder sobre o outro, essa coisa de soberania, tá? Então, o que acontece, né? Então, na sociologia, se você for definir a ideologia na sociologia, a ideologia, né, ele será um conjunto de ideias, né, produzidas por um grupo, né, ou por um indivíduo, tá? Beleza. Agora vamos ver a ideologia na filosofia, tá? Então vamos ver o que acontece. Na filosofia, olha só como é que é. A ideologia, né, ela dá, vamos dizer assim, né, ela dá à realidade uma aparência falsificada. É aquela que eu falei antes ali do discurso lacunar, né? Então, o termo, a ideologia, no ponto de vista filosófico, tá?
ele faz com que uma ideia ou objeto apresente, né, apenas os pontos positivos, né, ou apenas as qualidades. Só aponta o lado positivo, não aponta o lado negativo. É isso que eu quero dizer. Vamos pegar um exemplo assim. Olha só um exemplo que um exemplo meio assim, né, que a princípio é meio estranho, né, esse exemplo. Vamos dizer o caso do ciúme. O ciúme é como se fosse assim. É, vamos dizer o ciúme. O ciúme, ele o que é na verdade o ciúme? Qual é a ideia que as pessoas têm do que é um ciúme, né? Vamos dizer que o ciúme, algumas pessoas dizem que o ciúme ele é usado como prova de amor. Você usa o ciúme para mostrar que você gosta da pessoa, que você demonstra que você dá importância à pessoa. Aí eu diria, isso é uma ideia verdadeira ou uma ideia falsa, né? Uma ideia falsa. Quando, na verdade, o ciúme ele é um sentimento de exclusividade. O ciúme é um sentimento de exclusividade. Quando você... Um exemplo é quando você tem uma criança. Uma criança, ela tem lá e tem os pais dessa criança. A criança, ela tem um quarto dela. E os pais dela têm o quarto deles. Então, é um quarto. Cada um no seu quarto. O que acontece? Quando a criança, ela acorda à noite, ela vai lá, bate na porta do quarto dos pais dela, né? Então, por que ela tem esse comportamento? Porque ela baixou nela um sentimento de exclusividade. Ela se sentiu excluída. Então, isso aí é um ciúme. Esse que é o ciúme. Esse é o real conceito de ciúme. É um sentimento de exclusividade, tá? Então, agora, no campo do relacionamento afetivo entre duas pessoas, relacionado ao amor, paixão, o que acontece, né? Então, o ciúme, é que novamente falo, né? Ele é colocado, ele é definido, ele é visto como uma prova de amor. Ah, porque se você não tiver ciúme, então você não gosta da pessoa. O que é falso. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a pessoa não tem ciúme, não quer dizer que não gosta da pessoa, não sente amor pela pessoa. Você vê, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso aí já leva para uma ideia de alienação. Então, alienação é uma outra palavra, um outro termo que vai ser abordado nas partes posteriores sobre esse negócio da alienação. Então, o que acontece? Quando você associa a ideologia com alienação, né, o que acontece? Né? A alienação é como se fosse uma separação da consciência. O que acontece? Você vê, a ideologia ela é uma causadora da alienação do homem, né? Através de uma separação da consciência. Então, o que acontece? Quando você não sabe a definição de ciúme, quando você não tem a ideia do que é o verdadeiro ciúme, a verdadeira definição do ciúme, então você acaba tendo uma alienação por você desconhecer. Aí gera o preconceito. Então, por você não conhecer aquilo, você se torna um alienado e você vai sempre associar, por exemplo, novamente que eu falo, né, o exemplo do ciúme, né, com a ideia de que aquela pessoa não gosta da gente. Ah, aquela pessoa não gosta mais de mim, porque ela não sente ciúme, quer dizer, mas eu sinto ciúme, eu gosto dela, mas ela não sente ciúme, então ela não gosta de mim. Então, o termo ideologia, né, ainda pode ser empregado em conceitos do nosso dia a dia, né, como o consumismo, né, a moda, né, a forma como devemos agir, tá? Então, assim, né, eles são padrões sociais, né, que manifestam, né, em nosso imaginário. Tá? E nosso imaginário, e pondo as ideias, mascarando a realidade, né? Então isso aí é segundo Karl Marx, tá? Então você tem o exemplo, né? Como eu havia falado a respeito do preconceito, tá? Mercado consumidor, salário, mundo da moda, tá? Então o que acontece? Dessa coisa assim, do mundo da moda, que ela gosta de tendências, né? O que acontece? Isso quer dizer o seguinte, que se aquele determinada roupa, vestido está em moda, tá lá, aquela coisa daí está em moda. Aí todo mundo segue aquela tendência ali. Então vamos dizer que aquilo é uma alienação. Por quê? Porque aquilo ali pode alguma coisa estar em moda, mas você não é obrigado a seguir aquilo, tá? Então, o que acontece? Então você não é um alienado, vamos dizer assim, tá? A mesma coisa acontece na parte
mercado consumidor, né? Então, né, um exemplo bem simples, que quando você está, por exemplo, numa loja, você está ali no shopping, você está ali numa loja, aí o vendedor, a vendedora para você, esse determinado produto aqui, isso aí ele está, né? Tá sempre saindo das prateleiras, está sendo mais vendido, está sendo, quer dizer, tá passando uma ideia de uma propaganda, né? Uma ideia falsa. Porque isso aqui, esse produto aqui serve para você. Esse aqui ele tá todo mundo usando hoje em dia. Então isso aí passa a ser uma coisa de alienação também, né? Então você vê, isso aí tudo tem a ideia de ideologia. Não, mas eu não quero esse produto não. Eu prefiro esse daqui. Quase ninguém compra esse produto. Mas eu vou querer esse produto aqui. Mas esse produto aqui é caro, ele é muito caro, por isso que ele é muito levado. Mas às vezes você tem que ver uma coisa que é mais cara, ele às vezes tem que ver em termos também de qualidade, né? De prazo, de longa duração que você vai usar o determinado produto. Mas aquele produto está ali que sai aceleradamente ali das prateleiras e vai ser para a mão do consumidor, tá mais barato. Mas em relação à qualidade, o que vai garantir que aquele produto que está sempre saindo da prateleira está tendo uma qualidade e que em termos também de longa duração? Quanto tempo então eu posso usar para não ter prejuízo? Tá? Então, tá vendo? Isso é uma coisa relacionada à ideologia, tá? A mesma coisa que fala em relação ao salário. Quando você fala em todo a salário, aí você pergunta, será que a profissão que eu exerço, a atividade que eu exerço e o que eu ganho realmente é compatível com aquilo que eu ganho? É a mesma coisa quando você fala a respeito do valor da casa. A casa, quando você tem um imóvel ali, você vai vender um imóvel, você tem aquele valor sentimental seu daquele imóvel. Esse valor sentimental, ele tem alguma coisa a ver, ele está de acordo com a realidade do valor daquele imóvel? Tá vendo como é que são as coisas? Esse negócio que fala do discurso lacunar, tá? Então, pessoal, então essa foi a subdivisão 6, né, da parte 1, e que espero que essa primeira parte com as 6 subdivisões tenha sido bem aproveitada, que possa ser bem aproveitada, e que para que se possa entender, né, da importância do estudo da sociologia, tá certo? Então, pessoal, né, muito obrigado e até lá.